Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma entrevista incrível dentro do projeto Energia Crônica. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Antes de mais nada, para quem está aqui dentro da nossa tribo do PEC, dentro do nosso Facebook, faz o seguinte, curte esse vídeo, deixa um like pra gente e, claro, deixa um oi aqui embaixo, se apresente. Nosso convidado já está aqui, na verdade, é uma segunda vez que a gente vai estar batendo um papo dentro da tribo do PEC, porque o nosso convidado já participou do episódio número 6, lá atrás, lá no início do projeto Energia Crônica, quando nem existia mentoria, quando a gente só estava simplesmente iniciando o projeto e o Caio, né, ele é uma pessoa que a gente já conhece há bastante tempo, ele teve, né, o carinho de compartilhar um pouquinho do conhecimento dele no episódio número 6, pessoal. Para quem não conferiu essa entrevista, confere lá, onde a gente fala mais sobre emagrecimento, dietas low carbs, dieta cetogênica, jejum intermitente, então tem bastante conhecimento sobre esses tópicos, porque hoje aqui, né, a gente vai estar falando sobre outras coisas importantíssimas para a nossa saúde hoje em dia, e até a gente estava conversando com o Caio aqui offline antes, né, como mudou as coisas nesses últimos 2 anos. Basicamente, essa entrevista foram 2 anos atrás, eu acho. Não... A gente já está com mais de 200 episódios, né? 220 e poucos episódios. Então, e claro, com a questão da pandemia, de tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos, parece que fazem 10 anos atrás, né, Vá? Então, Caião, antes de mais nada, né? Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí, pelo carinho. A gente não vê a hora de poder compartilhar esse conhecimento que você tem sobre assuntos, né, importantíssimos para a gente ter saúde hoje no século XXI, né? A gente sempre fala isso aqui dentro do PEC. Ter saúde hoje em dia, no século XXI, é diferente de antigamente, né? Não é mais a mesma coisa da época das nossas mães, das nossas avós. O mundo é totalmente diferente, né? Bem-vindo. Fala, Bruno. Fala, Vanessa. Tudo bem? Boa tarde a todos os espectadores. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. E, antes de tudo, parabéns pela sua audiência, pelo seu trabalho. A gente precisa de cada vez mais gente como vocês divulgando conteúdo de qualidade e ajudando milhares de pessoas a alcançar uma saúde e mais performance e saúde, né? Energia crônica, como vocês falam. Eu gosto muito do slogan de vocês, energia crônica. É muito, muito, muito bom estar aqui, né? E estar com parceiros que nem você, que estão nessa caminhada de evolução com a gente, né? E mais do que nunca, para evoluir, a gente precisa hoje, aqui agora, dar um passinho atrás, né? Eu acho que nunca foi tão importante esse resgate, essa união do ancestral com o atual. A gente está aqui, eu falo, né? Tem toda essa tecnologia quântica, todo esse conhecimento científico, mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento científico sem o respeito ao que a gente é, a nossa essência como seres humanos, a nossa ancestralidade, não tem valor nenhum, não tem nem como ser aplicado, né? Não tem como ser usufruído. Toda essa tecnologia, se a gente não respeitar a nossa ancestralidade, ela é useless, como a gente fala em inglês, ela fica inútil. Então, querido, vamos começar por aí, eu acho, né? Qual a importância, né? O que seria esse resgate dessa vida ancestral que é tão vital hoje em dia, mesmo, né? Mais do que nunca, no século XXI, é vital a gente se conectar com essa ancestralidade. Fala um pouquinho para a gente disso, querido. Maravilha. Eu acho que, acima de tudo, o estilo de vida ancestral inclui vários elementos que compreendem, né, uma vida ancestral que podem ser inclusos no dia a dia do homem moderno, sempre que possível. Eu digo sempre que possível porque vivemos uma vida moderna. Por isso que o meu slogan no Primal Brasil, no meu site, é sabedoria ancestral na vida moderna. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a dieta, que é o tema do meu primeiro livro, a dieta dos nossos ancestrais, e depois a gente pode falar um pouco sobre o estilo em geral, né? Porque eu comecei a seguir dieta lá atrás, desde os 14 anos, eu comecei a fazer musculação e me apaixonei por esse estilo de vida saudável, já era surfista, gostava de natureza, então sempre assim foi uma coisa muito presente na minha vida, mas a composição corporal não estava exatamente do jeito que eu queria. Eu ainda tinha sempre um pouco de pochete, né, que eu digo. Eu era gordinho na infância e até eu conquistar uma boa composição corporal demorou um tempo porque eu tive que experimentar várias dietas diferentes.
Então, assim, foi só na adolescência que eu comecei a fazer musculação, comecei a desenvolver meu corpo, ganhar músculo, né? Mas apesar de ter os ombros largos e desenvolvidos, eu tinha uma pochete que me incomodava, né? E tinha a questão sempre de querer melhorar, aprender melhor o que é uma dieta saudável, como otimizar a composição corporal. Então, foi indo assim até os 22 anos de idade, foi até aí que eu fui treinando bastante e me desenvolvendo, mas não conhecia dieta ancestral, não tinha começado a estudar o Corden, o marxismo, todos esses especialistas que vocês conhecem, mas foi então em 2010 que eu comecei a estudar e pesquisar a fundo sobre a dieta. Para quem não sabe, eu me formei na Austrália em 2008, então eu fui administrador de empresa, depois eu comecei a investigar mais a fundo depois que eu voltei da Austrália. Então foi lá em 2008 que eu comecei a estudar a ciência da nutrição, virar nutricionista, escrever meus livros, meu blog, mas nem tudo foi uma maravilha no começo, porque eu digo que várias vezes, ressalto bastante que eu caí em várias armadilhas de dietas baixas em proteína, de dietas restritivas demais. Lá em meados de 2010, a partir daí foi tudo água abaixo quando eu comecei a dieta vegetariana. Então, realmente foi um desastre total essa dieta para minha vida. Mas tudo é um aprendizado, né? Eu passei pelos caminhos das pedras, comecei a perder muita massa muscular, reduzindo a proteína. Então, foi uma perda dramática. A força diminuiu, comecei a ficar cansado, estressado, o sono piorou muito também, eu dormia pouco, ficava exausto o tempo todo. Então, assim, foi uma piora tremenda na saúde, a testosterona caiu, inclusive, e eu acabei perdendo uns 10 quilos no total, eu diria que uns 10 quilos de músculo. Para vocês terem uma noção, eu tenho 1,84 m de altura e eu cheguei a pesar 67 quilos. Então, realmente, eu estava anorexo, era muito, muito pouco mesmo. E chegava a ficar cansado à noite, tinha baixa libido, frio, irritabilidade, todos os sintomas do déficit calórico, né, da deficiência de proteína e calorias no geral. Comia muito carboidrato, mas não supria minhas necessidades, não é o suficiente para você desenvolver músculo e manter o ritmo da academia que eu tinha antes. Então, eu achava muito estranha essa dieta, uma coisa muito... que não podia estar certo, né? Todo mundo prezava pelo consumo de alimentação plant-based, que eles chamam, né? A dieta vegetariana baseada em plantas. Então, eu tentei ao máximo, falei, vou fazer dar certo essa dieta vegetariana, depois fui para a dieta vegana, mas no final tudo piorava. Eu fui promovido da vegetariana para vegana. Então, assim, tudo piorava e eu achando que eu estava no caminho certo. Mas, graças a Deus, eu descobri o trabalho do marxismo, o trabalho do Corden, vi como a ciência funciona, o que os estudos realmente demonstram sobre o que é a melhor dieta, uma dieta baseada em hierarquia de evidências científicas, baseada realmente em estudos verdadeiros, estudos clínicos randomizados, meta-análises, enfim, tudo que é ciência, e não estudos epidemiológicos, né, que é a base da dieta vegetariana. São esses estudos epidemiológicos que não isolam as variáveis de conflito e que levam, portanto, a conclusões infundadas e realistas. Então, finalmente cheguei na dieta dos nossos ancestrais, nome do meu primeiro livro, através do trabalho do Dr. Corden, vocês conhecem muito, pioneiro da Ancestral, da Paleo, o marxismo também, eu cheguei logo em seguida, trabalho também do Boyd Eaton, é muito incrível, e eu me apaixonei desde então. Então, realmente, eu fiquei apaixonado por esse estilo de vida aí, comecei meu blog em 2011, desde então não parei. Pois é, eu ia até perguntar quando é que você começou, porque eu tenho a impressão que o seu blog é um dos blogs aí que tem mais conteúdo na língua portuguesa, né, nessa questão de vida ancestral. Foi já em 2011, já fazem aí 10 anos, é isso? Nossa, já fazem 10 anos, isso mesmo. Caraca. Em 2010 que eu comecei a vegetariana, 6 meses depois eu saí. Eu realmente caí de cara, né, a fundo nessa dieta ancestral, me apaixonei, comecei a escrever para consolidar todo esse conhecimento, também passar para o público brasileiro que estava bem carente de estudos científicos, porque não tinha nada no Brasil sobre isso. Eu fui praticamente a primeira pessoa, a segunda pessoa a trazer isso para o Brasil. Tinha o blog do Dr. Souto, que foi ele que engatou mesmo, ele que trouxe a low carb para o Brasil, mas ele começou logo um pouco depois de eu ter começado. Também tinha mais uma ou duas pessoas, enfim, mas a dieta low carb e paleo acho que explodiu mesmo no Brasil a partir de 2015, 2016 mesmo. Sim. Então realmente não tinha nada na internet sobre isso. E hoje em dia tem informação, é o que não falta, né? A gente está aqui gravando isso em 2021, tem informação e tem muito conflito de informação, né? Hoje em dia não vamos nem entrar nesse mérito aqui hoje, mas, Caio, eu queria saber, né, a questão
que as pessoas, hoje em dia, a gente tem essa vida moderna. Todo mundo que está escutando a gente, nos vendo aqui, tem acesso à internet, né? Então, todo mundo que tem acesso à internet, a gente considera que você faz parte dessa vida moderna, né? Tem pessoas aqui na Europa, tem pessoas nos Estados Unidos, tem pessoa no Brasil, na Austrália, em todo lugar do mundo escutando. E pode estar pensando, mas Caio, eu vivo nesse mundo moderno, né? Como que eu vou ter uma vida ancestral e eu vivo aqui em Londres? Como que eu posso adaptar isso? Né? O que você está falando de vida ancestral se eu moro em Londres? Não faz sentido, eu não consigo, é impossível de fazer isso, não vai funcionar para mim. Então, como é que a gente começa essa conversa de, ok, vida ancestral, o que que isso significa, mas na prática, como é que eu vou fazer isso com a minha realidade, morando aqui em Londres, morando aqui em Portugal, numa cidade grande, nos Estados Unidos, com tudo isso que envolve hoje em dia viver no mundo moderno junto da internet, né? Ah, beleza. Então, eu vou começar dizendo que o Mark Sisson criou as 10 leis primais, né? Então, qualquer lugar que você esteja, você pode seguir essas 10 leis. Eu vou tentar lembrar a maioria delas. O principal é ficar em meio à natureza o maior tempo possível, o máximo que você conseguir. E é claro que numa vida cotidiana a gente trabalha muito, então nem sempre a gente consegue ficar na natureza. Eu, felizmente, estou aqui na praia agora, trabalhando de home. Então, ontem no feriado, eu fiquei o dia inteiro na praia surfando, assim, foi uma bênção, realmente é um prazer imenso estar em meio à natureza, e é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar e ter qualidade de vida, além de produtividade. Então, eu acho que todo mundo pode adaptar esse estilo de vida ancestral no dia a dia, mas nem sempre vai ser possível o tempo todo. Então, a gente faz o que é possível. Quais são as 10 leis primais? Estar em meio à natureza, seguir a dieta ancestral, que é baseada em alimentos de origem animal, é a alimentação dos caçadores e coletores. Então, tem bastante E para quem carne, quiser saber peixe, mais, né, frango. para quem quiser saber mais sobre essa questão da dieta específica, confere o episódio número 6, pessoal, onde a gente entra em muito mais detalhes. E o livro também, obviamente, vai ter muito mais detalhes, mas né, só para a gente, para quem está escutando agora, que quer mais detalhes sobre essa questão da dieta, tem mais conhecimento nesse episódio e no livro. Exato. Então, dieta já foi. É uma dieta baseada em plantas e bichos, sem refinados, sem grãos, sem leguminosas. Então, a gente não precisa falar mais sobre a dieta. Depois, estar em meio à natureza. Evitar coisas venenosas, é claro. Hoje em dia, os venenos são um pouco diferentes dos venenos ancestrais, porque os venenos que eles encontravam eram nas plantas. Então, eles sabiam quais eram as plantas tóxicas, as cobras venenosas, animais venenosos. Então, é basicamente ficar longe de perigo. Isso eu acho que todo mundo consegue fácil. É só ficar longe dos produtos que não são orgânicos, produzidos na monoagricultura, grãos, glifosato, todas essas coisas provenientes da agricultura moderna. Todo mundo deve ficar longe dos refinados, do açúcar. Então, isso é uma das leis primais. Estar em meio à natureza, fazer exercício de baixa intensidade, como uma caminhada longa, porque nossos ancestrais, como vocês sabem, passavam o dia inteiro caminhando por longas horas, eram 3, 4 horas em média por dia, mas eles caminhavam bem devagar mesmo, eles não gastavam energia à toa, eles não queriam desperdiçar energia. Queriam Então, é uma queimar caminhada calorias, assim. né? Como muitas pessoas Exato. dizem, eu vou sair para queimar calorias como algo benéfico, né? Como algo ali que eu estou fazendo de propósito mesmo. De jeito nenhum, eles queriam economizar ao máximo. Para que correr? Né? Tem até uma teoria que eles criaram dos caçadores e coletores da África, da persistent hunting. É uma lenda, aliás, que os nossos ancestrais eram corredores, né? Que eles corriam o dia inteiro para caçar animais, mas é tudo uma lenda, porque não tem sentido. Todo mundo que caça nos Estados Unidos, na África, em todos os lugares, sabe que a caça é um processo com muita paciência e muito devagar. Houve alguns momentos aí que as populações primitivas eles se juntavam em volta do animal, por exemplo, a tribo dos Hadza, eles caçavam macacos, eu nem lembro o nome do macaco lá, mas eles juntavam, rodeavam o animal, e nesse momento eles faziam um sprint, eles davam um tiro para ir atrás do animal. Mas assim, coisas super curtas e pontuais. Então, uma das leis é fazer o treino intervalado, que é correr muito rápido, mas brevemente, tentando emular esse padrão ancestral de caça. Mas é algo assim que o Mark recomenda fazer uma vez a cada 7 dias, a cada 10 dias, para não se tornar algo crônico. A vantagem do treino intervalado é esse, você vai lá em 10 minutos e mata um treino que é o equivalente a 1 hora de aeróbico, num tempo muito curto, e gera adaptações fisiológicas bem superiores ao treino aeróbico constante, né? Você não fica tão cansado, passa rápido, você desenvolve a musculatura que o aeróbico não faz, e você não sobrecarrega tanto o joelho. Então, uma das leis é correr muito rápido por um período breve, de vez em quando.
A outra, como eu falei, é caminhar devagar, porque eles caminhavam 3, 4 horas por dia, mas assim, uns 4 km por hora, nem isso, 3,5, 4 km por hora, então bem lentamente assim na selva, totalizando uns 10, 15 km por dia, uma caminhada o equivalente ao que você faria na praia, como eu fiz ontem. Ontem eu surfei o dia inteiro, caminhei na praia, então eu tento emular com o que a gente tem, cada um faz o que pode. Voltando à questão que você falou, quem mora na Inglaterra vai fazer o quê? Sai para andar no parque. Eu sei que exatamente. o clima não é tão Sim, o clima não é tão falar, favorável assim, mas dá. eu ia falar, mas eu aqui, eu aqui em Londres, eu não tenho essa tua praia aí, Caio. O que que eu faço? E isso aí é algo que a gente lida bastante, né? A maioria das pessoas que a gente trabalha hoje em dia estão na Europa ou aqui nos Estados Unidos, vivendo em cidades grandes, né? E aí eles geralmente falam justamente isso. Ah, mas aqui na Inglaterra eu não tenho sol, eu não tenho natureza. A gente já morou em Nova York, que é uma cidade super grande. E mesmo em Nova York, existe sim parques, né, que você pode ir lá, o Central Park, ou então uma pracinha. Eu lembro muitas vezes, eu saía para fazer meus trabalhos, enfim, quando, né, anos atrás isso, e sempre tinha lá, às vezes, uma pracinha pequenininha, onde tinha árvores, onde eu conseguia botar o meu pé no chão, eu conseguia me conectar com a natureza do local ali. Era uma natureza não tão legal, de certo, quanto a sua praia, mas era o que eu tinha disponível. E aquilo ali resolvia, me ajudava a se conectar, porque o nosso corpo, pessoal, isso aqui é importante vocês entenderem. O nosso sistema biológico, ele está observando tudo ao nosso redor. Então, essa informação está sempre sendo dada do ambiente. E quando você está num ambiente lá com poluição, com vários prédios, com alguma coisa que não faz sentido em relação à natureza, você está recebendo aquele tipo de informação. Agora, quando você já vai para uma pracinha que seja, seu organismo já entra ali, ele já reconhece, isso vem meio que genético, né? Programado nessa questão ancestral que o Caio está falando. Isso aí já vem de um programa do nosso DNA para quando a gente está no ambiente natural, a gente começa a se sentir bem, digamos assim. Então isso aí não é desculpa, se você não tem a praia que o Caio tem, você tem com certeza uma pracinha aí em Londres. Com certeza, é algo automático, assim, muito intuitivo. Todo mundo sabe chegar na praia, mesmo que você fique deitadão lá na cadeira, no guarda-sol, você tá sentindo a maresia, você tá sentindo a brisa, já é uma vibe totalmente diferente, você sente o prazer tremendo. E juntar todos os elementos da natureza é mais interessante ainda. O mar não tem nada igual, você entra no mar, você sai com uma sensação muito diferente da que você encontra na areia. Então, assim, use e abuse da natureza onde você estiver, de todos os elementos da natureza. A gente pode falar mais adiante sobre a questão da termogênese, que é algo muito fácil de fazer, esteja na cidade ou não. Mas, a princípio, eu procuro uma praça, até quem mora em São Paulo, né? Eu também sou privilegiado, que eu tenho uma floresta lá no meu condomínio, lá em São Paulo. Então, toda hora eu desço lá e dou uma caminhada. Demora, assim, tem 20 andares para descer, então não é a mesma coisa que morar numa casa, na praia, mas eu consigo descer umas 2 vezes na semana para andar no mato, e no final de semana eu vou para Ibirapuera, vou para o Parque Vila Lobos, enfim, cada final de semana eu escolho um, ou eu vou para a praia mesmo. Quem puder sempre se vira aí do jeito que dá. Claro, se você mora longe da praia, não dá para ir para a praia no final de semana, mas eu tenho certeza que dá para você ir, de repente, para uma represa. Até onde eu moro tem uma represa do Guarapiranga, lá fica 25 minutos da minha casa. Eu não costumo ir, mas se eu quisesse, eu podia ir para a represa. Dá para fazer caiaque lá, dá para até andar de jet ski, eu acho. Então, até em São Paulo você encontra. Eu acho que o que você está falando é importante. Quem procura acha, quem quer dá um jeito. A gente tem uma cliente nesse momento que mora, né, coincidentemente em Londres, e ela dá um jeito de se conectar com a natureza. Ela viaja, às vezes, uma vez na semana, cerca de 3 horas para ir lá para uma fazendinha específica. Isso aí eu fiquei sabendo agora recentemente, ela postou no nosso grupo de suporte, que ela viaja, vai lá para uma fazendinha onde eles têm tudo orgânico, tudo direto da fonte, digamos assim, e ela já aproveita para se conectar lá, porque tem, né, um espaço mais aberto. Então, uma vez na semana, você já fazendo isso, já é algo aí super benéfico, né? Não é que você precisa fazer isso todo santo dia, mas quanto mais melhor, como a gente estava falando, e às vezes ter momentos estratégicos da semana para simplesmente te desconectar, se conectar com a natureza em si. E falando em tecnologia, eu acho que a gente pode aproveitar o gancho, né? A gente já está aqui conversando há 20 minutos para falar um pouquinho mais especificamente dessa questão da tecnologia hoje em dia, que é a realidade de todo mundo aqui, Caio. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem um modem, um roteador lá dentro de casa, usa o celular, todo mundo faz parte hoje da nossa vida, né? E a gente tem, né, a gente hoje em dia,
a gente diria que muito do nosso trabalho que a gente faz aqui no PEC é voltado para isso, porque a gente fala que água, luz e magnetismo vêm antes de qualquer coisa. Então, o magnetismo é justamente isso, essa questão da tecnologia, tanto do ponto de vista natural, que simplesmente é o que o Caio estava falando, de conectar-se com o planeta, botando o pé no chão, ou estando, né, na água do mar, isso aí já é o magnetismo natural, e tem a questão do magnetismo artificial, dos campos eletromagnéticos artificiais, non-native EMFs, que a gente fala em inglês. Então, Caio, acho que é um bom gancho para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa tecnologia. Vai, quer falar alguma coisa aqui, vai? Eu quero só unir as duas coisas, né? Que me veio agora na cabeça. O Caio estava falando de dieta, né? Ainda tem muito essa concepção. Você experienciou e você viu por si, experienciou vegetarianismo, veganismo, né? E uma coisa que une essas duas coisas, só para dar um exemplo e para trazer a consciência das pessoas, hoje a Índia é um dos países mais doentes do planeta. Eles permanecem, na maioria deles, vegetarianos. E aí, o que aconteceu? Com toda a tecnologia, esse vegetarianismo simplesmente não é sustentável aqui no século XXI. Simples assim, né? Se vegetarianismo só resolvesse hoje, a Índia não estava doente. Então, eu só quero que vocês levantem essa bola e entendam isso. É um exemplo simples e é só olhar por aí, né? Não é só essa questão de dieta. É claro que é importante a gente ter uma dieta, como o Caio falou, que respeite a nossa biologia, a nossa origem, né? E isso a gente tem estudos que comprovam que a raça humana nunca teve uma dieta somente baseada em plantas, né? Isso nunca existiu em milhares, centenas de milhares de anos. Então, isso é importante? Mas até países que tinham um histórico de poder até ser bem-sucedidos em dietas como uma vegetariana, hoje essa realidade simplesmente não existe. Então, só unindo os dois pontos, e a tecnologia, com certeza, contribuiu para isso, né? Para essa realidade. Legal. Então, vamos falar sobre todos os problemas da tecnologia, tudo. Eu só queria dar uma pincelada nessa questão, nesse ponto da dieta vegetariana, porque realmente é uma dieta que não tem precedentes históricos, é uma dieta moderna, que é decorrente da pobreza. Uma pobreza que é diferente da pobreza dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais não eram pobres, eles eram ricos porque eles comiam carne. Então, proteína de alta qualidade, gordura de alta qualidade. O padrão histórico que o Corden determinou de 229 populações primitivas ao redor do globo, ele estudou, né, o que eles comiam. Era 19 a 35% das calorias na forma de proteína. Então, raramente tinha uma população que consumia menos que isso, né? Se pegar as populações mais vegetarianas, que são os que estavam lá da Polinésia Francesa, Pucapucã, Tocaleolã, eles tinham muitas frutas, muito coco, isso permitia que eles caçassem menos, né? Mas ainda assim eles comiam peixe todos os dias, então tinha bastante peixe e um coco para complementar. Agora, você viver só de queijo, né? Você tem uma vaca lá, só de laticínio, você tem que ter bastante vacas, tem que ter bastante laticínio, porque até que tem umas populações pastoriais na África, como os Maasai, os Dinka, que eles comem só laticínio e o sangue dos animais que eles vão tirando um pouco toda semana sem sofrer muito, porque eles são pastoriais. E essas populações são saudáveis, mas eles consomem muito laticínios, eles já vêm adaptando a esse Então, consumo, na África, adaptados. Exato. estão no ambiente deles naturais, né? Que Exato. não é mais a realidade das pessoas aqui. Já estão há 8.000 anos assim. Para você ver a persistência de, como é que se fala, intolerância à lactose deles, 95% da população tem o gene que produz a enzima lactase para digerir a lactose. Hoje em dia, não. Na população moderna, 60% a 70% do brasileiro tem intolerância à lactose. Então, você não pode viver de laticínio. Ninguém consegue, é enjoativo. Você não pode viver só de ovo. E qual é o sentido? Não faz sentido nenhum. E muito menos viver só de vegetal. Então, realmente, é uma dieta que é uma coisa muito estranha, que não consumiriam nunca e leva a deficiências nutricionais e vários problemas de saúde. Mas sobre a questão da mídia, do confinamento, da tecnologia, né, você estava falando, não da mídia. A tecnologia realmente pode ser um aliado ou pode ser um inimigo. A questão é que cada vez mais da tecnologia vem nos dominando ao invés de nós dominarmos a tecnologia. É muito difícil brincar com a tecnologia da mesma forma que é difícil brincar com drogas. Eu vejo a tecnologia como um carboidrato refinado, como um sorvete, como uma droga mesmo. É muito difícil você se controlar.
Eu acho que todo mundo já passou por isso de perder um pouco o controle nas mídias sociais, ou mesmo no trabalho, viver no mundo virtual e desassociar do mundo físico mesmo. Então, uma coisa que eu tento fazer cada vez mais é emular esse padrão ancestral e ficar longe do celular, do computador, o máximo possível. É claro que depende do que você está fazendo. Eu escrevo. Eu estou escrevendo meu 4º livro agora. Meu 3º livro tá para sair em março, sobre dieta cetogênica. Então, eu sento no computador todo dia para escrever de manhã. Eu posto vídeos no YouTube, eu faço essas coisas. Mas eu não vivo preso no computador, né? Eu acho que o contato humano é muito importante. E se você usar a tecnologia para o contato humano, é uma coisa boa. Agora, se você usar a tecnologia para ficar vendo fotinho, para ficar vendo panfletagem no Instagram, que é isso que é o Instagram, é panfletagem. Você vai ficar lá. Uma coisa é você assistir um podcast, algo que está te enriquecendo na sua vida, que você está focado o tempo todo, que você está no estado de fluxo, está adquirindo conhecimento, você está realmente aproveitando o seu tempo. Outra coisa é você assistir, deitar na TV, assistir Globo, ficar vendo comercial e um monte de porcaria sem pensar, sem saber o que está acontecendo, sem ter controle nenhum, ou você ficar lá no Instagram passando por horas e horas e vai sendo levado pelo vento, né? Então é uma coisa muito deletéria que realmente faz mal para a saúde. Isso não é o que eu acho, é o que os estudos mostram mesmo. Os estudos mostram que 1 hora de eletrônicos por dia já começa a ser prejudicial, mas é dose dependente, que você ficar 2 horas, as pessoas são mais lesadas pela tecnologia, 3 horas mais ainda, e vai diminuindo a qualidade de vida, vai piorando a vida da pessoa. Então tem que ter um controle e achar a dose certa. E aí a gente pode até entrar aqui, eu acho que vai ser legal de dar algumas ideias para essas pessoas, né? Mas então, Caio, me fala, né, como é que eu posso ter esse controle? Porque muitas vezes simplesmente acontece, né? Quando a gente percebe, a gente já tá lá, gastou várias horas do nosso dia na tecnologia. Mas uma coisa que eu queria só voltar atrás aqui, a gente recebeu uma mensagem no nosso Instagram, fazem já alguns meses, de uma pessoa falando assim: mas Bruno, Vanessa, vocês são uns hipócritas, vocês são, né, como é que vocês podem falar mal da tecnologia, sendo que vocês usam a tecnologia todo dia para fazer o trabalho de vocês, para ganhar o pão de vocês, ele falou assim, né? E aí que vem a grande sacada. E isso é algo recente na história minha e da Vá. A gente foi atrás, cerca o quê, Vá? Já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente começou a aprender demais sobre essa questão da influência desses campos eletromagnéticos na nossa saúde. Eu não estou nem entrando no mérito que o Caio está falando aqui sobre a questão do vício, dos estímulos, das notificações, tudo isso aí é algo, acho que até abrange muito mais a questão da luz azul, que de repente a gente pode falar um pouquinho aqui, temos outros episódios falando, porque a luz azul emitida do seu celular, do seu computador, ela é viciante. Cada vez que você está perto de uma luz daquela intensidade, a sua dopamina, ela varia. Então, quanto mais a sua dopamina está baixa, mais você vai precisar de estímulos de recompensa. E é por isso que, adivinha quem é a dona da patente da luz azul? Google e Facebook. Essa eu garanto que a maioria das pessoas aqui não sabiam sobre isso. Então, mas voltando para a questão dos campos eletromagnéticos artificiais, né, Vá? A gente começou a aprender. E como que faz isso? Porque a gente está usando agora, por exemplo, nesse exato momento, Caio, eu vou dar um exemplo para todo mundo. A gente está usando um computador aqui para fazer essa entrevista, esse bate-papo. Porém, isso aí até depois, Caio, eu não sei se você já está antenado nessas questões todas, a gente pode até conversar depois offline aqui, eu te dar umas dicas em relação a isso, mas esse computador, ele está grounded. Primeiro que ele não está emitindo frequência aqui elétrica, porque ele está conectado numa tomada que está aterrada. Segundo, que não dá para a gente mostrar, mas a gente tem um cabo que conecta, chamado Ethernet, que conecta no computador e que vai direto para o nosso roteador, para o nosso modem que está lá atrás, longe, e esse roteador também tem uma telinha de proteção que a gente usa para ele não estar emitindo frequência, está aqui o nosso cabinho, Ethernet, que a internet funciona até muito melhor, surpresamente, então o Wi-Fi está tudo aqui no modo avião, então ele não está emitindo nenhuma frequência do tipo de Wi-Fi, não está emitindo frequência elétrica, porque ele está aterrado, e não está emitindo frequência magnética, que quando a gente bota o nosso notebook perto da gente, se você botar, a gente tem um medidor, né? Não dá para ver se consegue pegar ali, a gente tem um medidor, a gente consegue ver exatamente isso que eu estou falando, né? Ver, literalmente ver. Então a gente tem um teclado aqui externo para ficar mais um pouquinho na distância fora desse notebook e show! A gente também tem um aplicativo chamado Iris Tech, tá? Esse Iris Tech, ele muda a frequência aqui para usar a tela, então a gente está com uma tela aqui protegida da luz azul, ou seja, pessoal, a gente está usando a tecnologia nesse exato momento
sem que essa tecnologia esteja destruindo a nossa saúde. Porque o que acontece é o seguinte, se a gente ficar por muito tempo com essa bomba de campos eletromagnéticos aqui, talvez um dia não aconteça nada, uma semana, talvez um ano não aconteça nada, mas é o efeito acumulativo. E a gente está aqui dentro do projeto para ensinar vocês a como ter uma vida longa e saudável ao mesmo tempo. Você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter a energia crônica agora, hoje aqui, e manter isso por várias décadas do seu mundo. Então, Caio, falei bastante coisa aqui, querido, mas eu acho que é importante a gente, né, dar um frame, para mostrar isso, porque muitas pessoas acreditam que é impossível de se usar a tecnologia sem prejudicar a saúde, né? Mas existem maneiras hoje em dia já de fazer isso acontecer na prática. São vários aspectos que a tecnologia pode ser deletério. Tem a questão da dopamina que você falou. Dopamina, para quem não sabe, é o neurotransmissor da motivação. E as pessoas são viciadas em dopamina hoje em dia em coisas como Facebook, Instagram e coisas que você fica na telinha o tempo todo interagindo, né? Jogar videogame, coisas que tem um botão, que fica viciado, que fica pop-up, cookies, essas coisas que ficam te estimulando, que você fica pulando de tela em tela. Isso aí sobrecarrega o sistema dopaminérgico e deixa a pessoa realmente viciada na tecnologia. E esse é o modelo de negócio do Facebook e das mídias sociais, deixar as pessoas viciadas na tecnologia. Esse é um aspecto deletério da tecnologia se usada em excesso. Outro aspecto é o que você falou, a questão do IMF, da poluição eletromagnética e como mitigar isso. Então, realmente, eu uso algumas dessas estratégias de vocês, realmente eu procuro me informar cada vez mais e quero que vocês me passem umas dicas depois, porque eu acho que, em geral, para o público, né, que está ouvindo, como começar a se proteger da poluição eletromagnética? Bom, o jeito mais fácil é botar, primeiro, o que está emitindo a poluição eletromagnética? É o computador, o Wi-Fi, o celular, e outros aparelhos eletrônicos, por exemplo, o telefone fixo, né? Telefone fixo sem fio emite bastante. Então, é ajustar sua rotina de modo que minimize esse impacto. O que eu faço pessoalmente? Eu pego meu celular e deixo ele em modo avião o tempo todo. Só de você deixar ele no modo avião, você já bloqueia 70%, 80% da poluição eletromagnética. Não, bloqueia Então, deixa... bloqueia quase que 100% ali, a gente tem os nossos medidores, a não ser que você faça o seguinte, se você tiver no celular e ele tá no modo avião, tem que estar tudo no modo avião, tá bom, pessoal? Tudo deixa sem Bluetooth, Wi-Fi desligado, tudo modo avião completo, porque às vezes tá no modo avião, mas tem lá o Bluetooth ativado e vai estar emitindo frequência. Então, se você botar o Viva Voz ativado ali no seu celular e botar ele muito próximo de você, ele vai estar emitindo uma frequência magnética. Mas essa frequência, se você deixar cerca de 30 centímetros de distância, já não está emitindo mais nada. Então, o modo avião realmente é a coisa mais importante de todas. Exato. Então, você tocou num ponto muito importante. Nunca falar no celular, no rosto, sempre deixa no viva voz longe. Também não deixa no bolso, porque se você deixar no bolso, já fizeram estudos que se deixar perto do pênis vai diminuir a testosterona, ou se deixar muito tempo, por uma semana, alguma coisa do tipo perto do seu joelho vai causar dano mitocondrial e vai danificar os tecidos. Então, para onde é apontado, vai causar disfunção mitocondrial e isso vai prejudicar a função energética das nossas usinas de energia das células, que são as mitocôndrias. Então, realmente, começa por aí, deixa no celular no modo avião. Eu raramente tiro do modo avião, só quando eu estou fazendo alguma coisa que realmente preciso, tipo mandar mensagem ou falar no telefone, mas sempre mantendo a distância. Para dormir, então começa prestando atenção no sono. Você vai deixar o celular na escrivaninha, eu deixo meu celular no outro quarto e no modo avião. Posso até deixar do meu lado, mas contanto que esteja no modo avião. Eu prefiro já deixar um pouco mais longe para prevenir de qualquer jeito, mas bom saber que vocês mediram e sabem que não emite quase nada no modo avião, porque eu estou me baseando que as pessoas que mediram falam mesmo, eles falam que bloqueia pelo menos 70% do problema. Então, isso é uma coisa. O computador, infelizmente, eu uso Wi-Fi, eu uso o cabo, né? Pelo que eu ouvi falar, o cabo de descagem, né? De internet de descagem, funciona para bloquear Eu nunca medi, eu não tenho aparelho. O bom de vocês moram aí nos Estados Unidos, vocês moram no exterior, vocês podem ter acesso a tudo isso. E eu vou comprando as coisas aos poucos. Então, aos poucos, minha avó mora em Miami, ela vai trazendo as coisas para mim, mas nem tudo eu posso comprar o tempo todo. Mas, realmente, esse é um âmbito que eu preciso explorar mais, a questão do IMF, mas eu começo pelo básico. Eu tenho um tapetezinho de aterramento também, você tem aí, né, o medidor. Eu tenho um tapetezinho de aterramento. Eu vou trazer isso aqui para você quando a gente for pro Brasil, aí eu trago esse aqui para você, porque esse aqui é super barato, né? E ele mede a frequência elétrica, magnética
e de Wi-Fi. Então ele consegue medir 3. A única que ele não mede é o que a gente chama de dirty electricity, né? Que é essa eletricidade suja. Aí a gente tem um outro medidor, mas também é super barato aqui nos Estados Unidos, para medir essa dirty electricity. Mas você tem isso aqui já não é profissional, né? Até a gente recomenda às pessoas que querem ter realmente certeza em relação a essas coisas de campos eletromagnéticos. A gente sempre fala isso para os nossos clientes. Pessoal, isso aqui é algo manual que vai te ajudar, vai te dar um mapa aqui bem legal para você começar o seu processo na masterização dos campos eletromagnéticos artificiais. Porém, existem profissionais chamados Building Biologists, ou então Geoviral Consultants, né? Esses são os dois tipos de profissionais que existem. No Brasil, queridos, para quem está estudando que está no Brasil, esquece que isso aí eu acho que nem tem. É até um ótimo negócio para quem tiver. A gente estava falando sobre isso, né, de ter isso acessível para o mercado brasileiro aí, se possível. Mas na Europa e nos Estados Unidos, isso aqui é super fácil. Então a gente sempre recomenda um profissional para fazer uma investigação completa. Porque às vezes, Caião, o que acontece é o seguinte: tem lá uma frequência muito grande e você não sabe. E aí, como você estava falando, você está lá dormindo próximo dessa frequência, sem você saber, porque é invisível. Essas frequências, pessoal, elas são invisíveis. A gente não consegue perceber com o olho, porém, o nosso organismo sente tudo. As nossas mitocôndrias, elas são como se fosse uma anteninha, sempre percebendo tudo. E aí, o que acontece? Você está lá dormindo próximo disso, está dormindo por várias semanas, anos, e quando você vê, você tem um câncer. Da onde que veio isso, meu Deus do céu? É isso que acaba acontecendo. Né? Tem estudos, até vindo de Belo Horizonte, no Brasil, mostrando que fizeram isso. Eles compararam as pessoas que estavam morando, isso há muito tempo atrás, quando torre de celular era algo super, era algo super, digamos assim, não muito comum. Hoje em dia é super comum, mas antigamente não era muito comum. E fizeram um estudo mostrando que as pessoas que moravam cada vez mais próximas dessa torre de celular tinham mais câncer. E quando ia afastando, 200, 300 metros, ia diminuindo até cerca de, não sei o número exato, né, para ser sincero aqui, mas 1 quilômetro ali já não tinha mais essa incidência grande de câncer. Então, isso aqui, pessoal, para quem vive no mundo moderno, eu diria que, infelizmente, no Brasil ainda não tem uma coisa como essa, mas para quem está na Europa, para quem está nos Estados Unidos, se você quiser saber sobre isso aqui, deixa aqui um comentário para a gente sobre esse medidor. É super acessível e é algo que vai te dar muito mais benefício do que qualquer suplemento que você possa gastar o seu dinheiro. Só antes do Caio começar, falando em medidor e em proximidade das partes íntimas ou do corpo, tem um mentor nosso que fala, a eficácia de um celular próximo às partes íntimas é talvez hoje superior à de uma pílula anticoncepcional. Então, é muito sério isso, né? E, enfim, só continua, querido. Mas só essa observação. Eu tô falando bastante, Caio, mas desculpa, né? Eu tô falando bastante coisa, mas eu acho que esse tópico realmente é um tópico nosso de paixão hoje em dia. A gente vem investindo em cursos e mentores nesse quesito, né? Eu fiz 3 cursos nos últimos ano e meio aí, só sobre essa questão de campos eletromagnéticos artificiais, porque a gente precisa trazer isso para a população. Exato. Hoje em dia, a indústria telefônica é 3 vezes a 5 vezes maior do que a indústria farmacêutica, pessoal. É, complicado. São várias indústrias, né? São irmãzinhas, a indústria telefônica, farmacêutica e alimentícia estão ali se dando as mãos e dando risada em cima das cobaias e do povo que está sofrendo, né? Mas vamos lá, a gente vai ter que fazer outro episódio só para falar disso. Mas esse caso de né, aumento de câncer aqui nessa região, a temperatura que aumenta depois de 15 minutos do celular, sendo que as pessoas ficam 15 horas quase hoje em dia, essa coisa de esterilidade com o celular próximo às áreas íntimas. Tudo isso, pessoal, não é viagem da cabeça da Vanessa e do Bruno, não é viagem de ninguém. Isso é fato. Isso é comprovado. Então, por tudo quanto é sagrado, criem o hábito, criem essa inércia de estarem mais próximos possíveis da nossa ancestralidade. É disso que se trata isso. Se você, no seu dia a dia, parar um pouquinho e, olha, só vou ver minhas mensagens de tanto em tanto tempo, vou deixar meu celular no modo avião a maior parte do meu tempo, vou estar fora de casa, em vez de estar dentro de casa, vou sair, vou caminhar. Meu Deus do céu, a sua vida, você já vai começar a sentir mudanças só de não estar 100% conectado nesses venenos, nessas drogas que a gente está falando para vocês aqui. Vamos lá, querido. Passa a bola. Exato, é muito legal o fato de vocês estarem medindo. Um dos meus próximos biohacks é esse, medir realmente, porque tem que medir, é invisível, como você falou, não basta apenas confiar. Eu sei que eu não estou emitindo no celular, porque está no modo avião, eu sempre deixo no modo avião. O Wi-Fi eu uso no fio, então imagino
que esteja emitindo menos, mas no meu quarto eu não sei o que está sendo emitido, porque tem o Wi-Fi do vizinho, tem o Wi-Fi de baixo, enfim, tem uma poluição que vem de várias fontes. Se estiver perto de uma antena, de repente você não sabe, você mora perto de uma antena. Então, assim, eu estou fazendo o possível dentro do que eu posso, mas é bom você medir sempre. E esse é o próximo equipamento que eu estava pensando em comprar, porque realmente, como você falou, é muito barato. Esse é o mesmo que o Dr. McCullough recomenda, que ele falou que é super barato mesmo, você paga $100, $150, alguma coisa assim. Esse aqui eu não sei se é do Mercola, esse aqui foi de um outro curso que a gente fez com o Brian Howard, não sei o sobrenome dele, Brian alguma coisa, e o Nick Pinot, que é o Nick Pinot, você provavelmente já ouviu algum podcast com ele, é da França, de Montreal, e esse aqui é por volta de $200, tá? E eles até financiam, né, para quem não tenha né, à vista, eles conseguem financiar dependendo do site onde você vai comprar, mas isso aqui é algo que eu acho que vai ser meio que obrigatório hoje em dia para quem quiser realmente ter, né, se proteger. A gente leva isso aqui para todo lugar que a gente vai, porque a gente foi para Disney, a gente levou para saber no hotel aonde que a gente poderia minimizar, a gente sempre está levando para academia, a gente muda a cama. Aqui mesmo, na nossa casa que a gente está alugando nesse momento, né? A gente está num Airbnb nesse momento e a gente alugou, chegamos aqui, fizemos a investigação, mudamos a cama de lado, a gente descobriu, né, que tinha como é que chama isso, Val? Um disjuntor, eu acho, um disjuntor bem escondido atrás do quadro e não dava para ver. Só que eu só descobri porque eu tinha um medidor, eu olhei, opa, aqui tá muito estranho, tá muito alto, o que que tá acontecendo aqui? Daí eu fui lá atrás do quadro, tinha lá um disjuntor gigante, e aí, é claro, tava um magnetismo gigante. Então a gente mudou, né? A gente mudou a cama, botamos mais, enfim, você consegue fazer essas precauções, né, mínimas. E o mais importante, Caio, e para todo mundo aqui, é na hora do sono. A hora do sono tem que ser um tempo. A gente fala isso sempre. Faz o seguinte, se você conseguir desligar a eletricidade da sua casa, muito provavelmente você já está resolvendo todos esses campos eletromagnéticos aqui que a gente está falando, elétrico, tem que ir lá no disjuntor e desligar, né? Você tem que ir lá no disjuntor e desligar tudo. Isso, desliga do disjuntor e até para quem mora sozinho, não tem desculpa. É um hábito assim que tem que programar sua mente para fazer, desligou tudo, acabou, porque você vai passar um terço da sua vida dormindo. Exato. Exatamente. A gente tem a oportunidade de ver muitos formulários dos nossos clientes, né? Então a gente pergunta várias coisas relacionadas à tecnologia e tudo mais, e a gente diria que 80% deles, às vezes até mais, né, Vá? Tem lá sempre roteador, modem próximo da cama, próximo da onde está vindo. E às vezes, a gente estava morando em um outro apartamento, né, Vá? Ano passado aqui em Miami, na região de Miami, onde o problema não era o nosso modem, era o modem do vizinho. Então tem o vizinho de baixo de cima, então imagina quantos tem, e você está lá dormindo e está aqui no vermelhinho uma bomba ambulante. Né? Então deixa eu perguntar para vocês. Pode falar. Já que vocês estão bem por dentro aí dessa questão de EMF, me fala uma coisa. Eu tenho um roteador que fica, eu nunca medi, mas eu tenho um roteador que fica em outro quarto, né? Fica no escritório, mais ou menos aí a uns 6, 7 metros da minha cama. Né? Tem duas paredes tampando. Não sei se a parede segura alguma coisa, não segura nada, mas está aí a uns 6, 7 metros. Sim. O que você acha? O que a gente recomenda é pelo menos 10 metros de distância, para provavelmente 10 metros você já não vai chegar mais, e isso depende muito do modelo do modem que você tem. Aqui nos Estados Unidos tem os modelos ultra tops que mandam a frequência muito longe, então acaba sendo pior no quesito da saúde, né? Então a gente recomenda você sempre que possível, na parte da noite não tem nem questão, é simplesmente vai lá e desliga, tira da tomada, simples assim. Se você for ficar durante o dia, tenta ficar o mais longe possível, 10 metros, provavelmente aí no Brasil eu diria que não vai estar evitando, vai estar já resolvendo essa questão. E a parede depende muito do tipo de parede, do tipo de material. Concreto isola bem o tipo de Wi-Fi. Agora, tem madeira, por exemplo, já passa direto. Então, depende, drywall, então depende muito do tipo de matéria. Mas, assim, eu diria que é essa visão geral sobre o roteador. Mas na parte da noite, pessoal, tribo, não tem nem o que pensar. Se você conseguir desligar o disjuntor, muito, muito bom. Parabéns para você. A gente fala isso e as pessoas não agem, Caio. Elas não acreditam nisso. É uma coisa tão simples, ir lá e apertar um botãozinho. A geladeira Porque é uma coisa... Se você falar de jejum intermitente, já está na moda, todo mundo sabe o que é. Se você falasse de jejum intermitente 6 anos atrás, iam dizer que você é louco. Né? Agora, você falar de jejum é uma coisa normal que todo mundo conhece. Você falar de low carb é uma coisa normal. Então, a pessoa nunca ouviu falar disso no Brasil, porque realmente essas coisas chegam muito atrasado aqui. Né? Então, primeiro, chega nos Estados Unidos todo mundo sabe, é como se fosse o tabaco mesmo. Chega a ser tão prejudicial quanto o cigarro, de acordo com alguns estudos. Não sei dizer exatamente o quão prejudicial,
eu acho que não é certo, mas realmente está associado ao câncer, e os estudos mostram, né? Se deixar no bolso vai causar dano nos tecidos, então a prova está aí, tem que focar nisso mesmo. Agora, te perguntar, eu tenho uma cama de aterramento, aquele colchão de aterramento, e os especialistas, o Obler lá e todos os caras que produziram essa tecnologia, eles falam que diminui o IMF. Eu já vi vários vídeos na internet, no YouTube, deles medindo a radiação no tapete, dizendo que não tem nenhuma. Então, meio que eu já estou imaginando que seja menor minha cama, a radiação na minha cama por conta desse tapete, mas eu não tenho certeza porque eu não medi. Sim, em relação aos grounding mats, né, essa questão de aterramento, isso aí é um assunto bem delicado, e para quem está escutando, pessoal, isso aí é o seguinte, a única maneira de você ter 100% de certeza é testando com o que a gente tem também aqui, é o chamado Body Voltage Meter. Ele vai pegar a frequência do seu corpo, e daí você consegue ver a frequência elétrica para ver se está realmente funcionando ou não. O que a gente recomenda em relação a isso é o seguinte, se você tiver um ground mat, né, esse colchãozinho de aterramento, você tem que ter 100% de certeza absoluta que a sua parede, onde você vai conectar, esteja clean, esteja limpa. Porque senão vai pegar a frequência e vai levar para o tapetinho e vai ser pior do que se você não fazer o aterramento. A solução ideal é a seguinte, é você pegar esse tapetinho, pegar um fio que vai direto no chão, no ground mesmo, tá? E aí botar direto. Mas eu não sei nem como é que ele funciona sem esse fio, porque ele tem um medidor, um aparelhozinho que mede se está aterrado ou não, né? Tem a tomada do meio, por isso que chama fio terra. Esse buraquinho do meio da tomada se chama fio terra porque ele está ligado lá embaixo, na terra, justamente. O que acontece é que, às vezes, algumas casas não têm essa fiação feita. Por isso que o aparelhozinho, ele mede e ele diz se você está aterrado ou não. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para a praia, não estava conseguindo aterrar. Eu testei em várias tomadas da minha casa, não tinha, mas algumas tinham. Então, tem que saber se está funcionando ou não. Mas isso no manual do produto já diz. Eu imagino que eu esteja aterrando porque lá está acendendo a luzinha, está falando aterrado. Né? Sim. Mas então, resolvendo isso, resolvendo essa questão, já estaria tudo certo ou não? Ainda assim pode estar alguma interferência. É aí que o assunto fica bem técnico e fica um famoso depende. Depende do quê? Às vezes o que pode acontecer é um chamado jump conduction, que hoje em dia pode acontecer. É que simplesmente as outras frequências podem... Jump conduction é como se estivesse pulando, né? Uma condição que pula e ela vai para essa fiação do que você está usando do match e acaba indo lá. Por isso que o que a gente está aprendendo aqui é que simplesmente você precisa testar. Né? Não dá para simplesmente confiar 100% no marketing das pessoas hoje em dia. Você sabe muito bem disso. Então, a gente tem que realmente testar, fazer um teste. E um outro teste que algumas pessoas gostam de fazer é simplesmente um teste com você mesmo. Faz assim, bota lá o teu grounding e vê se vai melhorar o seu sono, a qualidade do seu sono, ou se vai piorar. Se piorou, provavelmente tem alguma coisa aqui que não está me ajudando. Se melhorou, já é, de repente, um bom sinal. Então, você pode, às vezes, seguir só o seu instinto, digamos assim, do seu sono. O meu sono é tão pesado que não mudou nada. Eu não percebi. Continuo dormindo às 9 horas por noite. Pesado, aí vai precisar de um Oura Ring, né? Do anel do Oura lá para ver mais tecnicamente. Vocês têm esse também? Ainda não. Esse aí eu ia pedir para Vá de Natal, mas aí acabamos decidindo que não. Para quem ganha em dólar, tá barato, custa em torno de $250 na promoção. Mas convertendo real, agora nos R$6, dá R$1.500 o negócio, caso. Tudo ficou caro depois da crise. Eu comprava coisa pra caramba da Amazon, trazia tudo pra cá. Daí quando o dólar bateu 5,75, eu falei, meu irmão, já não tá tão barato assim, tá difícil. Mas eu vou comprando aos poucos, né, meus hackings aí, meus biohacks. Eu tenho a luz infravermelha, eu tenho o tapete de aterramento, tomara que esteja funcionando, se Deus quiser, mas vou medir sim, está nos planos. Eu tenho várias coisas, sauna, é que assim, eu faço tantas coisas boas para minha vida, eu sei que o IMF é muito importante, eu já faço na medida possível, já melhoro, né? Já é muito melhor do que dormir, de não ficar no modo avião, as pessoas estão sofrendo muito mais que eu nesse sentido. Mas também não precisa não é desesperador, você não vai morrer amanhã, entendeu? Resolve isso, né? Dá um prazo aí de 1 ano para resolver isso, 6 meses, mas não esquece. Vai fundo e segue essas dicas aí que o Bruno falou de desligar o interruptor. Mais difícil para quem mora com outras pessoas, mas quem mora sozinho não tem desculpa. Você pode fazer tudo isso. Eu acho que o que a gente precisa passar aqui, Caião, de mensagem para todo mundo,
é que existe o que a gente chama em inglês de low hanging fruits. Existem várias ações que você não precisa de um meter para isso, que você não precisa comprar um ground mat, que você não precisa gastar dinheiro absolutamente nenhum. Você simplesmente precisa ter conhecimento e ação. Você precisa acreditar nisso e começar a criar o hábito, porque muitas vezes no começo você vai esquecer o celular ligado, até uma pessoa, né, que muitas vezes esquece, eu vou lá e falo, porque já está automatizado para mim nessa questão. Então, você vai aprendendo, é como qualquer outra coisa na nossa vida, um hábito, né? Então, eu simplesmente não uso o celular, daí às vezes eu pego e esqueço ligado, o Bruno vai lá e desliga. Então, existem essas ações básicas que a gente está falando aqui, como, por exemplo, que o Caio ensinou todo mundo aqui, de não deixar, tentar evitar ao máximo o celular ligado próximo do seu corpo. Isso aí já é algo fantástico. Na parte da noite, se você conseguir evitar toda a tecnologia no seu quarto, se você tirar todo e qualquer aparelho elétrico da tomada, ou simplesmente desligar o disjuntor e manter o seu celular no modo avião, se possível longe de você, provavelmente você já eliminou tudo isso, a não ser que tenha um vizinho aí. Aí entra essa questão de investigação, mas a base é essa. E você estando em contato com a natureza, com certeza você vai estar evitando isso. Estando na rua, além de evitar isso na natureza, além de evitar, você está recebendo os negative ions, né? Os íons negativos que influenciam a condução elétrica das células, as enzimas NAD, toda a função mitocondrial. Então, assim, são várias coisas. Essa é uma coisa muito importante, poluição eletromagnética. Dieta, eu diria que é o mais importante, mas tudo entra, tudo tá junto, tudo é importante. Se não fosse importante, a gente estaria falando aqui 500 mil vezes. Né? A questão de se expor ao frio, eu falo bastante sobre a termogênese gelada, a sauna. Então, é uma coisa que eu tento fazer. Sauna, quem mora, voltando à questão da Inglaterra, você mora lá em Londres, o que você vai fazer? Bom, vai procurar um parque, vai procurar uma praça, vai ficar dando volta na praça. Você pode fazer academia em casa, você pode procurar uma academia, atividade física, você pode fazer terapia termogênica, termogênese gelada, que é tomar um banho gelado. Tem coisa mais fácil que tomar um banho gelado. A gente fala, quão fácil é isso, você tomar um banho gelado, um banho de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Eu estou acostumado, eu surfo. Metade do ano a água está gelada aqui em São Paulo. Então, metade do ano ou mais, eu diria que eu acho que de maio a outubro, a água está gelada aqui. Então, eu estou fazendo termogênese muito forte, porque eu fico 3 horas na água surfando. Mas se não surfasse, eu faria no chuveiro. Antes dessa entrevista, eu tomei um banho gelado de 4 minutos. É facinho, depois você se acostuma. Mas eu tomo um banho gelado, eu quero chegar em casa cansado, quero descansar, tomar um banho quente para me sentir bem. Não, banho gelado, eu te garanto que você vai sentir muito melhor do que o banho quente e vai melhorar, inclusive, a qualidade do sono, porque os estudos mostram que tomar o banho gelado antes de dormir melhora o sono, faz você pegar o tempo, diminui a latência do sono, faz você pegar no sono mais rápido. Então, é muito bom para o sono, é muito bom para despertar, porque aumenta os hormônios endorfina, beta-endorfina, noradrenalina, que uma coisa em excesso pode ser ruim, mas te deixa mais esperto, aumenta o BDNF, que é o crescimento neural, a neurogênese. Então, vai fazer sua função cerebral melhorar muito se você se expor ao frio frequentemente. Então, eu, por exemplo, na minha rotina, quando eu estou aqui na praia, depende, às vezes eu venho aqui para a praia ficar 4, 5, 6 dias, 7 dias, eu estou quase todo dia no mar. E é profundo mesmo, porque são 3 horas no mar. Se eu estou em São Paulo, às vezes eu tomo banho gelado 1, 2 vezes na semana, fico lá 5 minutos. Daí como é que você começa a fazer um banho gelado? Começa aos poucos. Começa se informando sobre o assunto, né? Não basta só você escutar o que eu estou falando aqui, o que o Bruno está falando, vai ler, vai se informar. Acho que, acima de tudo, é você pegar todas essas informações que a gente está falando e colocar na prática. É muito importante sair daqui, não como algo que você assistiu sentado na televisão, e entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não, aplica. Uma novela, né? A gente espera que isso aqui não seja uma novela. Não é novela. Anota, pelo menos uma coisa você faz, né? A gente falou de não seguir uma dieta baixa em proteína, a gente falou de não ficar com o celular sem estar no modo avião, evitar a poluição eletromagnética, tomar banho gelado. Né? Comece lendo o livro que eu recomendo do Wim Hof, o método Wim Hof de gelo. É o famoso Homem do Gelo. Ele ensina bem os benefícios do gelo, a questão de todos os benefícios da saúde, né? Porque é uma das terapias mais potentes. Eu diria que os benefícios para o sistema cardiovascular, né? O sistema vascular, para as artérias, para o endotélio, que é essa camada de células que reveste a parte interior das artérias é tremendo. Então, os estudos com a sauna, né? Porque é parecido o efeito da sauna com o efeito do frio.
Porque uma ativa as proteínas de choque térmico, as duas ativam, mas as proteínas de choque térmico frio, outras proteínas de choque térmico quente. Então, tem um efeito, cada uma tem um efeito um pouco peculiar, mas, no geral, ambas são extremamente anti-inflamatórias. Para quem não sabe, a inflamação é a raiz de várias das doenças modernas, né? A inflamação alta gera câncer, doenças cardíacas, que é o que mais matou o homem moderno. Vocês sabem, um terço das mortes são de câncer, um terço das mortes são de doenças cardíacas, né? Não é vírusinho da moda, não, que é menos de 1% que mata. E, e a gente já nem falou da questão da mídia, dos problemas, que são tantos assuntos mesmo, mas só para terminar a questão do frio, o frio é muito importante porque o frio, ele é anti-inflamatório, ele ativa essa via chamada NRF2, que é uma via anti-inflamatória que ativa as sirtuínas. As sirtuínas são os genes da longevidade. Então, realmente, tem os genes FOXO3 e as sirtuínas que vão expandir sua vida, né? Eles fizeram estudos com vermes, como é que se fala, com roedores, com animais pequenos, minhocas, e eles conseguiram substancialmente aumentar a vida desses animais em 50%, 100% com a exposição ao calor. Aplicando o calor nesses bichos, eles conseguiram aumentar muito a vida deles. E os estudos com humanos, para ter uma evidência mais direta para vocês aí entenderem, o telespectador, os estudos com os humanos mostram que a sauna, feita 5, 6 vezes na semana, reduz as mortes por eventos cardiovasculares em mais de 50%. Em mais de 50%. Então, é muito incrível mesmo e reduz a mortalidade total por todas as causas em 30%. Esse é o estudo finlandês, um dos estudos mais famosos sobre sauna, porque a Finlândia é uma febre de sauna, né, na Finlândia. Sim. E para quem tá, né, para quem tá escutando agora, mas Caio, você é maluco, frio, não posso nem tocar no frio. E até se a Conceição estiver nos vendo aqui, eu vi que ela estava dando comentário. A Conceição é uma cliente nossa que fez parte dessa última mentoria que acabou de acabar. E a Conceição, hoje, ela mora em Connecticut. Hoje, né, agora, depois de finalizar, ela está num nível que ela está tomando banho de água gelado lá no mar de Connecticut. Olha isso, pessoal. Então, ela começou assim, ela não conseguia também, obviamente. Todo mundo tem processos de adaptação. A gente chama isso dentro, né, do nosso sistema do calo do frio. Calo do frio. Tem o calo solar, que é a adaptação ao sol, que a gente ensina isso muito bem, e tem o calo do frio, que é essa adaptação ao frio. Então, você pode começar com banho gelado, a gente sempre indica o banho gelado, né, e depois você pode fazer banho gelado com água quente para rotacionar, depois você pode ir num nível avançado, que a gente chama do face dunk, isso aí é outro que eu posso te ensinar, Caião, que talvez você não saiba, mas basicamente você pega uma tigela, né, uma panela bem grande de água, congela, deixa a água bem gelada, deixa essa temperatura chegar ali por volta de 5 graus, 5 a no máximo 10, a gente gosta, quanto mais frio, melhor. E aí você simplesmente vai fazer o seguinte, vai pegar o rosto e vai, botar o rosto na água gelada e ficar ali, tranca a sua respiração. Tem gente até que usa, né, um snorkelzinho, mas você vai estar recebendo a informação da água, de uma água super gelada, no seu sistema nervoso. E só aqui no seu rosto, isso aí já dá uma resposta muito legal. Muito legal. Fora a pele também, a Vá estava falando aqui. Desculpa, eu tô falando bastante coisa hoje. É muito bom para a pele. Pode falar. Não, as pessoas me perguntam o que é bom para a pele. O frio, se você quer se reduzir risco cardiovascular não é suficiente para você, reduzir a probabilidade de um desfecho negativo para vírus e bactérias, enfim, seu sistema imune dá uma melhorada dramática. E a pele, para quem quer outra vantagem aí do frio, é a pele. Vai fazer sua pele ficar muito melhor. Colágeno, astaxantina, né, que é um nutriente, um antioxidante, várias coisas são boas para a pele, mas eu colocaria o frio lá em primeiro lugar, porque vai aumentar a circulação, é um vasodilatador, vai aumentar a circulação para os tecidos, para a pele, para o corpo todo, na verdade. Então, muito bom. Você falou de colocar uma panelinha congelada, enfiar a cabeça no frio, como você quiser. Quanto mais frio, melhor. E quanto menos frio, mais tempo você precisa ficar para ter os benefícios. Então, se você está num país frio, né, se você está nos Estados Unidos, na Inglaterra, mais são os benefícios de um banho gelado do que se você está aqui na Bahia, por exemplo. Então, vai aproveitando ao máximo aí e vai se expondo, se desafiando e se expondo cada vez mais. Eu também tenho uma torneirinha aqui que eu faço no banho, eu faço na piscina, eu faço no mar. É que eu não me preocupo tanto com isso, porque eu já estou no mar por 3 horas gelado. Eu saio com o dedo congelado, com o nariz congelado, eu tô todo congelado. Então, eu tô fazendo assim, termogênese no limite.
Então, para mim já tá bom, mas para quem quer fazer em casa, realmente essas dicas do Bruno são muito bom. Tem um tanque em casa, um tanque. Eu estou trabalhando, às vezes, no meio da manhã, eu levanto e enfio a cabeça no tanque, fico 2 minutos com a cabeça no tanque e acabou. Eu sou prático, mas se você quiser congelar isso e fazer todo esse processo de congelar água na panela que o Bruno falou, ótimo. Quanto mais ferramentas você tiver, melhor. Eu acho que o importante é fazer, né? Eu acho que a lei número 1 que você falou do Mark Sisson, se conectar de alguma maneira com a natureza. É isso, é recuperar, é resgatar esse senso de olhou, viu um pouquinho de sol, igual uma cliente agora da mentoria falou, eu vi um fiasquinho de sol aqui em Londres, eu fui lá e fiquei embaixo daquele solzinho, aquele pouquinho de sol, e deu graças a Deus que tinha aquele pedacinho de sol. É meio que por aí, né? Eu acho que a gente, quem está ouvindo a gente aqui, por favor, toma alguma ação aqui agora. Se você está aqui, analisa a sua vida, vê quantas horas por dia você está lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em coisas inúteis que não estão te levando para ter saúde, que não estão te levando para esse contato com a natureza. Analisa, vê o que é estritamente necessário, né? Vê onde você está colocando o seu tempo ali, nessas 24 horas que são limitadas para todos nós. O que esse monte de coisa que o Caio faz, ele faz nas mesmas 24 horas que você que está escutando a gente faz, nas mesmas 24 horas que eu e o Bruno temos. O que a gente precisa ter é essa consciência dessa necessidade básica, vital, sem isso não tem como ter saúde, pessoal. Essa é a real. Né? Sem você se desconectar desse excesso de tecnologia, desse excesso de modernidade, sem se você se desconectar dessa domesticação em excesso que o ser humano vive hoje, você simplesmente jamais vai ter a possibilidade de desenvolver saúde. Então, o que a gente está falando aqui, óbvio, você não pode não ter o ideal, mas faça o melhor possível, faça alguma coisa, mas não permaneça mantendo hábitos na sua vida que você já sabe, aqui agora, para quem está escutando a gente, que não vão te levar a lugar nenhum. Então, começa agindo. Eu acho que é meio por aí, né? E, enfim, a gente está aqui... Oi? É isso que eu queria pedir para o Caio. Caio, a gente faltou... Nossa, a gente tinha na pauta pelo menos mais 10 assuntos para falar com a galera aqui. A gente vai ter, talvez, que fazer um terceiro episódio, né? Vou ter que chamar o Caio aqui até para um terceiro episódio. Mas eu queria te pedir, querido, diante de tudo isso que a gente falou, diante de todos esses alertas que a gente quer dar, que são importantes para as pessoas se reconectarem com essa ancestralidade em geral que a gente está falando, para fazer essa ponte entre ancestral e atual. Qual a tua mensagem final aqui para quem está escutando a gente, para quem está vendo a gente, né? Que você pode falar que você acha ainda que vai ajudar as pessoas a chegarem nessa direção, a irem para esse estado de energia crônica que a gente fala aqui? Fala uma mensagem final para quem está escutando a gente que você acha importante, querido. Em primeiro lugar, encontrar a fonte de informação de qualidade e se expor a essa informação constantemente. Então, siga meu canal do YouTube, siga aí o canal do YouTube, ou podcast de vocês, né? Acho que vocês têm um podcast, eu também tenho um podcast, canal do YouTube, 2 podcasts. Então, acompanhe tudo, faça tudo de bom, vai aplicando, né? Tem uma curva de aprendizado para tudo na vida. Alguns estudos mostram que demora 60 dias para você aprender algo novo e fincar mesmo na sua rotina. Eu tenho certeza que ninguém começou a fazer dieta e começou e seguiu perfeitamente para o resto da vida. Não, foram oscilações até chegar a um ponto que você falou, agora eu tenho o controle da minha biologia, agora eu tenho o controle dos meus hábitos, eu controlo minha mente e eu consigo realmente controlar minha biologia com essa determinação. Então, o processo vai se aperfeiçoando, vai se desenvolvendo. Por exemplo, tomar sol. Eu tomo sol 3, 4 vezes na semana. Se você mora num apartamento, você pode tomar sol também. Contanto que você abra a janela. Então, aqui na sacada de casa, eu acordo de manhã, tem o sol das 9, né? O sol do meio-dia é melhor, porque tem mais raios UVB, então quanto mais próximo do meio do dia, melhor o sol que você toma, mas também vale a pena tomar um sol das 9 se for o horário que você pode tomar. Então, eu chego aqui na minha sacada, abro a janela, porque a janela bloqueia os raios UVB, né? Então, é bom você tomar o sol sem estar com a janela fechada, e vai aplicando no seu dia a dia. Eu tomo sol dentro do apartamento, eu tomo sol na praia, eu tomo sol no parque. Quando você for andar no parque, tira a camiseta, não fica andando de camiseta, né? Desenvolve uma barriga tanquinho para não ficar com vergonha. Não, e vai,
Eu já falo, não, vai mesmo, vai com 120 quilos, vai, não interessa. Vai. O importante é vai lá, tira a camisa, porque essa informação vai fazer você chegar na barriga, entre aspas, do tanquinho que você tá sonhando, né? Então, mas eu acho Eu tô que brincando. estão falando. Não, sim, mas acho que vai mesmo e vai. Eu acho que não existe coisa mais importante do que isso, conectar-se com o sol, né? De alguma maneira. E por último, só para concluir, que eu sei que vocês têm um compromisso aí depois, a questão da mídia e da clausura. Fique longe da mídia, porque realmente eles têm uma agenda que não é para o seu favor. Eles realmente estão causando um mal tremendo para a sociedade, a mídia como um todo. Então, se livre da TV, busque fontes confiáveis de informação. E é isso, fica longe da mídia. Depois dessa crise, né, eu já alertava bastante sobre o alarmismo, o sensacionalismo da mídia, sobre todos os seus problemas, só focava em desgraça, nunca falou alguma coisa produtiva, alguma coisa verdadeira sobre saúde e nutrição, sempre cheio de mitos e cheio de reducionismo científico, informações incompletas, informações ruins realmente. Mas depois da crise, realmente as máscaras caíram, né? Tirou a máscara, então eles ficaram expostos a verdadeira natureza deles está exposta, então você sabe agora que todo mundo sabe que eles não querem o seu bem e realmente você se torna uma pessoa doente quando você assiste muita TV, quando você fica preso nessas mídias, porque os estudos mostram que depois da crise, quando todo mundo ficou preso nos apartamentos, nas casas, lá no mês de outubro, mês de maio, o suicídio aumentou muito. Então o Ibope da televisão aumentou e as taxas de suicídio aumentou muito. Então, só no estado de Louisiana, lá dos Estados Unidos, o disque suicídio ficou bombando em um mês. Então, aumentou em 10 vezes os números de suicídio no mês de abril e de maio, por conta do lockdown e por conta do pânico gerado pela mídia. Então, se livre do pânico, haja de maneira racionalmente e busque informações, porque basicamente tudo que a mídia fala sobre saúde e política é falso. Sem exagero, mas sem exagero. Sim, eu acho que essa é uma dica aí que eu... Para finalizar, nessa dica de jogar fora a televisão, a gente fez isso, eu fiz isso antes de conhecer a VAR, né? Fazem, sei lá, 10 anos aí que eu joguei fora, que eu não assisto mais televisão. Acho que foi uma das melhores ações que eu tomei na minha vida, em vários quesitos, né? Tudo que o Caio falou e muito mais, questão de luz azul e tudo isso que eu nem sabia sobre isso, mas, Caião, antes de a gente terminar aqui, a Vá quer falar alguma coisa só para compartilhar um pouquinho sobre, né, aonde que as pessoas podem conhecer mais do teu trabalho, do teu blog, fala o site e tudo mais aí pra gente. Eu falo... Oi? Posso falar então. Então, procura aí no YouTube, Caio Fleury Low Carb ou Dieta Low Carb com Caio Fleury. Também procura meu podcast aí, que deve ser Caio Fleury ou Primal Brasil, faz tanto tempo que eu criei, mas eu tenho certeza que se você colocar Primal Brasil ou Caio Fleury, você vai encontrar a minha foto lá. Se quiser seguir no meu Instagram, pode seguir também, Nutri Caio Fleury, Instagram. E leia meus livros. Eu tenho 2 livros publicados agora, mais alguns e-books, né? O Dieta Low Carb é o meu segundo livro, A Dieta dos Nossos Ancestrais é o primeiro. Tem um novo saindo agora em março, então quando sair eu faço a divulgação aí com vocês. E o 4º livro também já estou finalizando, que é sobre jejum intermitente. Então leia meus livros, entre no podcast, no YouTube e se quiser no Instagram também. Mas vamos continuar essa conversa aí, se vocês quiserem marcar mês que vem, mais para frente a gente pode continuar, porque eu sei que tem vários assuntos que a gente não tocou ainda e realmente é um prazer conversar com vocês. Sim, com certeza. Vamos marcar aí um episódio número 3, já que tem bastante coisa que a gente quer conversar aí, né? Por questões do tempo não deu, mas gratidão, querido. Eu vou botar os links aí pro site do Caio na descrição aqui do episódio para vocês. E mais uma vez, meu querido, obrigado, tamo junto. Vamos que essa mensagem precisa chegar nas pessoas, né? E você faz parte desse processo todo aí, com certeza absoluta. O teu conhecimento tem que estar aí na mídia de massa. Essa coisa de mídia, né? Eu só queria finalizar com isso. A indústria farmacêutica patrocina o Google. Então, a gente está falando aqui de saúde. Pessoal, parem de consultar Dr. Google para achar que ele vai dar a resposta para a saúde de vocês. Se vocês quiserem permanecer administrando doença, se vocês quiserem permanecer viciados e não ruim. evoluindo, essa é a melhor fonte de informação. A gente está falando aqui de fonte de informação segura. O Google não é.
É simples assim. Então, abram os olhos, né? Toda essa mídia, o Google é bancado não só pela indústria farmacêutica, mas por todas essas mídias que estão aí propagando o terror, o medo. A gente vive uma realidade de domínio, de controle baseado no medo. O medo trava as pessoas, o medo traz irracionalidade para as pessoas, o medo traz essa, né, paralisa as pessoas, e esse é o objetivo, claro, de todo mundo que está no controle, para paralisar você de ir para esse caminho de energia crônica, para parar você de ficar viciado em tudo isso que a gente está falando que te faz mal. Então, se você chegou até aqui, se você está escutando a gente, né, haja a seu favor, se desconectando dessa loucura toda que você está vendo, né? Bem, faz o que o Caio falou, busca informações que sejam positivas, busque fontes que sejam seguras. A televisão não é, o Google Exato. não é. Então, né, para quem está aqui, haja, faz uma ação, se conecta com a natureza e vamos embora, estamos juntos, né? A gente está aqui, vamos fazer um terceiro, um quarto podcast, tem muita coisa boa vindo, tem o teu livro vindo, então se a gente não fizer até lá, pelo menos em março, a gente tem que fazer um episódio. Mas é isso, queridos, quem está aqui na tribo, quem escutou o nosso podcast, vai no nosso grupo aqui do Facebook, compartilha, convida alguma pessoa que você quer salvar, literalmente, para fazer parte aqui da nossa tribo. Quem está aqui dentro da tribo do PEC, além de ter acesso a esses nossos bate-papos ao vivo, você vai poder convidar quem você quiser para esse ambiente seguro. Você precisa convidar. A pessoa não consegue entrar sozinha sem ser convidada por você, mas você consegue convidar quem você quiser para fazer parte aqui da tribo. E nossos vídeos também estão no nosso canal do YouTube, né? A gente tem um podcast, então vocês têm sim acesso a essa informação segura. O Caio a gente vai deixar os links do Caio aqui para vocês. Ação, pessoal. Ação, né, nessa direção de ter saúde, consciência para o que realmente te faz bem. Essa conexão com a ancestralidade é vital para tudo que você quiser fazer na sua vida. Então, Caio, querido, gratidão. Passou muito rápido o tempo aqui com você. A gente vai fazer uma nova chamada e estamos aqui, né? Estamos aqui, vamos se conectar. O que a gente puder te dar de dica de EMF, o que for. E tomara que você consiga estar aqui em breve também. Gratidão, querido. Gratidão. Vamos que vamos. Eu gosto de conversar com vocês porque eu aprendo bastante enquanto eu faço as entrevistas, né? Que nem sempre eu aprendo muito nas entrevistas, mas é uma exceção aí. Vamos que vamos, querido. Depois a gente fala aí offline sobre, né, tudo que está acontecendo aí na tua vida e a gente marca uma call aí para a gente conversar sobre todos esses outros assuntos. Valeu mais uma vez, querido, e a gente vai se falando, beleza? Abraço. Obrigado. Abraço. Valeu, e tribo, todo mundo, deixa aqui um comentário se você curtiu, se você gostou desse bate-papo. Segue lá o Caio, confere o trabalho dele, que tem bastante conteúdo desde 2011, tem muita coisa aí para vocês conferirem lá no blog de conteúdo, que não vai acabar aí, você vai levar provavelmente 5 anos para conferir tudo isso. E a gente vai se falando aqui, meus queridos, e lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Caio, aproveita o dia aí, irmão. Tamo junto. Até já. Gratidão, Abraço. galera. Até. Beijo. É.